Olá, vocês que nos veem, que nos ouvem, tudo bom? Estamos aqui de novo e estamos com um convidado muito especial, muito bacana hoje aqui, que vai falar de tudo Será de que ele vai política. falar de tudo, cara? Acho que vai, de política, educação, saúde, economia, habitação. Eu quero ver. Habitação, nós temos um tema aí meio Polêmico. essa semana na nossa cidade aqui, que tá para rodar um projeto na quinta-feira, né, para ver se vai ser aprovado ou não na Câmara. E a gente vai conversar com essa pessoa que está aqui hoje, ser convidado. Especialista. Já foi secretário, se não me engano, né? É? Foi secretário de habitação, se não me engano. Então, a gente vai conversar muito sobre isso. David, antes disso, deixa eu pedir pro pessoal aqui, né? Pede. Pessoalzinho, por favor, compartilha nosso vídeo, comenta, curta. Vai lá, faz a inscrição e aperta o sininho pra você receber isso, receber todos os vídeos, não perder nada, tá bom? E ouve a gente também no Spotify, no Deezer e tudo mais. David, fala pra nós aí quem é o nosso convidado, rapaz. Cara, o currículo é extenso. Se eu esquecer de alguma coisa, ele vai ter que me corrigir. É corrido. Ele é advogado, ele é mestre em economia, ele é doutorando em ciências ambientais. Caramba, velho. Ele já foi secretário municipal e ex-candidato a prefeito aqui na cidade de Sorocaba. Nós vamos receber hoje, com muito prazer, com muita honra, o professor Flaviano Lima. Aê! Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, uma satisfação imensa estar aqui. A gente agradece. Com vocês, viu, Matheus, David. Realmente eu estou muito contente com esse convite, não que é hora de poder estar acompanhando. Obrigado. Aqui, estar sendo entrevistado, sabatinado por vocês, né, que vocês fazem a pergunta como deve ser feita, sem papas na língua, e é por aí que a gente vai avançar na nossa democracia. Obrigado pelo convite, espero realmente estar contribuindo aí com todo mundo. A gente que agradece. Castelicast. Castelicast. Sensacional. A gente esqueceu de alguma coisa do currículo aí, professor? Não, tranquilo, tá ótimo. É isso aí? Tá bom, né? O que eu gosto de falar é que, assim, eu nunca parei de estudar na vida, gente. Esse recado eu levo para toda a nossa população. A gente não pode, né? Educação para toda a vida. Então, nós não podemos parar nunca de nos aperfeiçoarmos, buscar conhecimento, buscar cultura, né? Que isso é fundamental. Esse é o grande desafio para pensar efetivamente o Brasil que a gente deseja. É um Brasil que tenha um alto nível de conhecimento. Para isso, gente, o conhecimento ele é contínuo. Hoje nós temos o volume de produção científica dobrando a cada menos de um ano, num ritmo alucinante. Então a gente tem que estar sempre atualizado. É isso aí, viu, jovem? Você que não gosta de estudar, ou tá aí só no TikTokando, né? TikTokando, por favor, estude. Porque, tá vendo? O professor começou a estudar com quantos anos? Não, eu comecei muito cedo. Já com 17 anos eu estava na faculdade. Nunca parou. Nunca parou, bicho. Nunca parei. Então, viu? Você aí que tá assistindo a gente jovem, o professor já mandou o recado aí dos melhores possíveis. É isso aí. Estude, porque é o único jeito da gente crescer na vida, viu, bonitão? Exatamente. Eu comecei com 17, já trabalhando também. Já trabalhava desde os 15 como menor aprendiz, né? Daí fui para São Paulo, passei na faculdade, fazendo faculdade de economia, trabalhando, terminei a faculdade, já me preparei um semestre para entrar no mestrado, isso em 99, né? Nossa. Daí fui fazendo mestrado, compatibilizando com o trabalho sempre, morando em São Paulo, meu mestrado até que demorou mais do que devia, né? Foi uns 4, 5 anos de mestrado, mas na época a gente demorava mais mesmo, né? Era uma dinâmica diferente. E logo terminando o mestrado, já fiz o direito, né? Terminando o direito, já fui me preparando para o doutorado, fiz vários cursos na Getúlio Vargas e agora fazendo o doutorado mesmo em ciências ambientais. Eu mudei um pouco de curso e estou na Unesp aqui em Sorocaba fazendo ciências ambientais. Mas o senhor sempre teve uma direção? O senhor, por exemplo, vamos imaginar, o senhor sempre quis, eu quero um dia ser prefeito de Sorocaba, então eu vou me preparar nesse sentido, ou não? O senhor foi que nem o Jack Sparrow no filme Piratas do Caribe, ele vai fazendo as coisas no meio do caminho, vai tudo dá certo. Foi tudo intencional, né? Eu tinha um projeto desde cedo de seguir na economia, unir com o direito, no sentido do direito econômico, que é uma outra área muito interessante, que trabalha muito o setor público, né? Então, quando a gente fala de direito econômico, não é exatamente o direito das empresas, o direito empresarial, não é isso, né? O direito econômico, a gente está falando do direito financeiro, do Estado, das relações de consumo, do ordenamento jurídico, né? Quando a gente fala hoje do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, nós estamos justamente falando, né, da regulação econômica. Então, nesse caminho, e daí, assim, tem uma área que foi despertando, que eu sempre tive interesse, mas esse não estava muito no
no meu projeto de vida lá atrás, né? Mas foi a questão ambiental. A questão ambiental veio falando muito forte quando eu me envolvi muito com o projeto da região metropolitana de Sorocaba. Né? Quando eu me envolvi com o projeto da região metropolitana, isso em 2006, né? Lá na Universidade de Sorocaba, já comecei a ter uma outra visão e eu fui buscar um doutorado mais multidisciplinar. Né? Pô, legal. Então, por quê? O doutorado que eu faço hoje na Unesp, ele é ciências ambientais, mas ele é multidisciplinar e ali eu não perco minha formação econômica e da parte jurídica. Então eu trabalho os dois, né, com relação ao planejamento urbano. Você une os dois. Ambiental eu estou unindo porque como eu diria, esse programa de doutorado multidisciplinar, a ideia é você integrar, né, ter uma visão de construção. Então tem 3 pontos que eu gosto muito, né, que é a questão das cidades, né, do planejamento urbano, da economia, né, como um fator crítico aí, fundamental para o nosso desenvolvimento, e também vinculando esses conhecimentos do direito. E a parte matemática, que eu sempre gostei muito. Né? Que legal. Com parte... Como que pode uma pessoa de humanas... Eu acho que tá pensando... Então, é que economia, deixa eu falar, economia não é humanas, é ciências sociais aplicadas. Tá? Então as pessoas têm essa noção. Confunde. Então confunde, mas economia é ciências sociais aplicadas, né? Então, a gente até fala que a ciência econômica, dada a parte matemática, ela é uma das ciências mais exatas das ciências sociais aplicadas, porque a gente trabalha muito com modelagem. Caramba. Então, a partir dali... Sensacional. Eu que fiz humanas, eu vou ser bem sincero, professor. Eu não faria... Não existe uma hierarquia no conhecimento. Eu fiz, na verdade, no curso de Direito a gente faz economia. Tem um semestre de economia, mas nossa, cara. Mas é bem assim básico também, não é nada... Né? Sensacional. Eu tava aqui pensando, cara, o seguinte, uma pessoa com um currículo tão extenso, né, tão bem preparado quanto o senhor em qualquer empresa da sua área, né, por exemplo, a educação, o senhor, eu tenho certeza, estaria contratado. Com certeza. Por que é que o senhor acha que a população de Sorocaba não lhe contratou para ser prefeito? O senhor perdeu para o marketing? O senhor perdeu para o marqueteiro? Para quem é que o senhor perdeu essa eleição? Vamos lá, a gente tem que ser muito autocrítico. Primeiro ponto, a minha decisão foi tardia no processo político. Nós tínhamos candidatos, praticamente há 8 anos, candidato a prefeito aqui em Sorocaba. Sim. Vamos ser realistas, né? Ou pessoas de grande projeção que participaram de muitas eleições, Maria Lúcia Amari, o próprio Marcelo, a Jaqueline prefeita, né? Todos eles com histórico de política, né? Então, a gente tem uma situação da qual a minha candidatura, quando eu recebi o convite no final de 2019, a gente amadureceu o meu grupo de amigos, nós fizemos amadurecimento, daí já quase não tinha partido, o Avante nos convidou, né? Houve esse convite, esse apoio, inclusive, aqui em Sorocaba, com apoio lá de São Paulo, daí a gente se encorajou. Tivemos pouco tempo para montar o nosso partido aqui, candidatos a vereador e trabalhando. Só que chegou lá perto da eleição, tivemos muitos dissabores. O que aconteceu, né? Professor? Vamos lá, vamos entrar num espinho aí. O senhor vai falar ou não? Um espinho. É um espinho que tá entalado. Mas tem que falar, ué. Tem que falar. Bom, gente. Aqui você pode falar tudo. O que aconteceu? A minha candidatura, embora tardia, ela começou a tomar corpo. Sim. Tá? Porque o que acontece? Nas pesquisas qualitativas, não dessa de quem que eu vou votar, não. Quando você trabalha um grupo, esse grupo vai indicar qual seria o melhor candidato. Em todas as pesquisas que estavam saindo, eu estava saindo em primeiro lugar. Aquilo começou a incomodar. E um dos pontos que as pessoas tinham, entre aspas, um receio do Flaviano, onde seria muito competitivo, seria o quê? Na hora dos debates. Sim, tá? Claro. E a gente estava com a TV Tem, falando que ia fazer o debate no primeiro turno, etc. Então tudo isso eu levava como uma vantagem, sabendo das dificuldades. Qual que era a minha dificuldade? Ter pelo menos mais um partido aliado. Quando o Avante veio, nós também tivemos aí uma grande conversa aqui pelo Wagner Mendes em Sorocaba, o deputado Arnaldo Jardim, né? Ele agasalhou o nosso projeto e nós estávamos coligados. Ele foi muito fiel ao Cidadania, até não dar mais para fazer a coligação, porque eu estava sem a legenda daí do Avante. Né? Então eu tinha uma coligação. Como assim não dá mais? O que aconteceu, professor? Então, é isso que eu vou chegar lá. A minha vice, né, prefeita, Débora Julião, estava vinculada ao Cidadania, né, filiada ao Cidadania. Então todo o nosso projeto que nós trabalhamos ao longo de um semestre, que veio de abril até
de fevereiro até agosto, né, tudo em cima disso. O que acontece? Daí nós tivemos uma articulação, né, de um dos candidatos a prefeito, posso falar, né, tá claro isso nos processos, né? Tem até processo, né? Vamos falar desse processo também. Que é o Rodrigo Manga, né, que não queria a minha candidatura e queria inclusive a nossa chapa, usou como laranja aí Cícero João, usou o vereador Cícero João. Outro Sassá aí, que eu nem conheço, né? Sassá. Não conheço, tá, mas Luiz Mota. E daí, da noite pro dia, conseguiram levar o partido, né, com o presidente estadual à época, que já não é mais presidente. Fizeram uma executiva... Fizeram uma executiva da noite pro dia na véspera da convenção, já no período convencional. Conclusão, até eu conseguir me preparar, né, fazer uma ação, entrar com a ação. Na primeira instância que a gente não conseguiu, recorri para São Paulo. Daí, conseguindo a condição Você perdeu... fazer, eu já perdi, assim, muito tempo, foi mais de um mês, foram quase 40 dias. Além desses 40 dias, eu perdi a cidadania, porque a cidadania, né, ele tinha o prazo convencional, daí não tinha mais tempo, ele acabou optando por ir com a Maria Lúcia, né, com a deputada Maria Lúcia. Conclusão, mesmo assim eu não desisti, né? Quando saiu a candidatura, o Edson Rubens veio que ele era o presidente do Avante, então, né, foi presidente do Avante, ele manteve, veio como vice-prefeito e a gente lançou, né? Saiu meu CNPJ tardio, comecei a campanha. Quando saiu meu CNPJ, estava começando a TV. E o material? O material tinha parado, você não tinha feito o material? Não tinha nada. A gente foi correndo com tudo isso, o material. Programa de TV, outro impacto, outro dano que eu tive muito grande foi perder a cidadania, perder o tempo de TV do Cidadania. É verdade. Já não tinha muito no Avante, mas o Cidadania ajudava um pouco mais. Daí eu perdi esse tempo. E também nós tivemos o que? A força da cidadania, porque muitos dos candidatos lá estavam com a gente. Sim. Né, e não quiseram seguir com a outra candidatura. E desistiram da candidatura. Nossa, né? Caramba. Então foi uma coisa muito complicada. Foi bem traumatizante, muito né? Traumatizante. Isso, a democracia em Sorocaba não merece isso. Nossa. Tá? Não sei por que não precisaria ter esse medo, porque ainda que com 2 partidos a gente vinha... assim, com muita galhardia, mas sabia das dificuldades. Tá? Uma eleição é complicada de qualquer forma, né? Tem um projeto para Sorocaba. Né? Então, esse é o X. Para Sorocaba, um projeto estruturado, forte, formalizado, que as pessoas foram depois compreendendo melhor isso, mas as pessoas não conseguiram me conhecer, não conseguiam ser conhecidas. Mas isso Essa foi a maior dificuldade. Mas isso incomoda, professor? Para vocês terem uma ideia, o único debate que teve no primeiro debate de TV, no primeiro turno, foi da Band. Foi. Eu fiquei sabendo na estrada, indo para Campinas, que tinham entrado com uma liminar que não ia poder fazer o debate. Caracoles! Aí eu descobri depois, chegando em Campinas, não, a liminar não foi dada, você vai fazer. Então você imagina que não tem. Nossa, que a cabeça já fica... Putz. É uma loucura, sabe? São coisas assim, inadmissíveis. Né? Sorocaba não merece isso. Mas, enfim, tudo tem um sentido na vida, eu acredito. Né? Então, foi um grande aprendizado. Né? Eu diria, claro, a vida é sempre um grande aprendizado, tá? Mas isso nos fortalece, né? Nos dá mais força, nos dá mais energia, mais motivação. Sim. Tá? Qualquer outra pessoa teria desistido no meio do caminho. Sim, exatamente, sim. Todos falavam, tá vendo? Não tem como você recuperar o partido, impossível na lei eleitoral. Todo mundo, de A a Z, né? Mas a gente conseguiu porque foi provado e daí tem uma ação que está correndo. Então, vamos agora... dia 3 de agosto. Isso que eu queria falar. 3 de agosto já está aí. Então, isso que eu queria falar, mas esse processo, ele só veio acontecer por conta de que o professor Flaviano prosseguiu com o negócio. Ele foi até o fim para ser candidato. E aí, dentro disso, isso que eu queria que você explicasse, professor. Dentro disso que surgiram provas, não foi isso? Para ser feito um processo que hoje está rolando contra a candidatura do próprio prefeito hoje do Manga, não é isso? Exatamente, que era o maior interessado, né? Nesse resultado. Então, explica direitinho pro público aí para entender. Para poder fazer valer meus defeitos, eu fiz uma reclamação na Justiça. Daí o Ministério Público Eleitoral entendeu que aquela prática que me causou um malefício enorme, né, era uma prática ilícita. E ele entrou com uma ação de investigação judicial eleitoral, né, que fez todas as provas,
Foi feita perícia na Polícia Federal, o laudo da Polícia Federal deu 100% Deu 100% correto. 100% correto. Esse laudo é em conversa no WhatsApp? Conversa de WhatsApp, conversa que foi gravada, Tá. né, por um dos candidatos nossos, enfim, onde se coloca de maneira clara que o partido foi comprado, que tinha interesse em a qualquer custo o prefeito ganhar. Tinha até valores, tudo. Tinha valor, tudo. É uma coisa, viu? Nossa, é vergonhoso para Sorocaba. É vergonhoso. E assim, professor, o prefeito atual, ele tava no meio dessas conversas? Ele é citado lá. Ixi, mano. Caramba. Então, E quem tava fazendo isso aí era aquele que é vereador hoje, que fez todo o trâmite. Exatamente, né? Que daí fez a convenção, para vocês terem uma ideia, eu tive que participar da convenção. Nossa senhora. Né, que foi presidida pelo Cícero João e ele não tinha nada a ver com o partido. O senhor tá de brincadeira. Agora você imagina. Ele filmou, ele fez a prova. Eu imagino o estômago do senhor, como o senhor aguenta. Fui lá, pedi, eles não deram a minha legenda. Olha isso, né, cara. Porque ainda não tinha saído nada na justiça, eles não deram minha legenda. Né? Uma situação. Nossa senhora. Viu? No mínimo, surreal. Tem que ter estômago, né, bicho? Que olha. Surreal. Mas no dia da convenção, saíram 2 chapas ou não? Foi uma chapa? Não. Não tinha, eles não deixaram. Daí eu coloquei meu nome, eles também. À disposição. Negaram, né? Não é que é disposição, eu falei, eu quero ser. Eu sou candidato. Os presentes votaram. Mas o que acontece? Se não for homologado pelo diretório do partido, pelo executivo, não tem validade. Então, ele não porque a executiva não era mais de vocês. Não era mais nossa, exatamente. Né? Que maluquice, cara. Então, mas aí só pra gente entender, dia 3 de agosto vai ser o julgamento? Agora, dia 3 vai ter instrução e julgamento. Na verdade, instrução e julgamento já. Agora é ouvir de novo as testemunhas, ouvir os réus, tá? E o juiz vai avaliar todas as provas e vai dar a sentença dele. E o que pode acontecer, professor? Pra Sorocaba. Não, Sorocaba, se for caçada... Ele pode ser cassado? Pode ser. O que acontece? A ação leva à cassação da chapa. Caraca. Em primeira então instância, o vice não assume. Também não. É a chapa. Em primeira instância, a gente vai ter a cassação. Se for para o tribunal, daí tem que aguardar. Mas se o tribunal confirmar, daí novas eleições em Sorocaba. Meu Deus. Eleição suplementar em Sorocaba. E essa possibilidade é real, porque a gente tem exemplo de, acho que 10 cidades no estado que está acontecendo. Teve Angatuba, Capão Bonito... Em situações muito menores. Então, porque essa situação, pelo que a gente vê na mídia, tudo, eu vi o processo... É uma coisa grave isso. Gravíssimo. Porque envolvia dinheiro alto, parece que é coisa cargos, dinheiro, 500 mil, um negócio absurdo de valor. Situações, agora sobretudo a violação, tá? Do direito constitucional, né? Se não tivesse o dinheiro, não é isso. Só de você é o direito constitucional de ser candidato. Exatamente, né? pô. Entendeu? Já confirmado e o partido na noite podia tirar a executiva. Uma coisa que o professor, eu vou usar um termo aqui que é verdade. O professor teve saco roxo. Porque não é qualquer um que faria isso. E eu vou perguntar um negócio pro professor aqui, que né? Professor, o senhor não tem medo de ameaça de morte? Porque, assim, tô dizendo por causa de tudo. O senhor chegou a ter algum tipo de... Não ameaça de morte, mas, Fabiano, dá uma segurada aí. Nada, ninguém conversou comigo nesse ponto. É porque, assim... Não tem medo também. Não tem, porque é um negócio realmente, assim, que se a gente for ver... Todo o dinheiro que foi gasto na campanha do prefeito, que foi gasto uma grana... coisa comigo, já sabe quem são, né? Isso você tem razão. Você tem razão. Você tem razão. São testemunhas. Você tem razão. Mas eu fico surpreso de não ter nada ainda. E tomara que não tenha. Porque, assim, é um negócio que é grande demais. Sorocaba é uma cidade de 700 mil habitantes. Isso aí né? É então cidadezinha que tem aquele coronel que manda na cidade toda. Cara, mas... A gente não imagina um negócio desse numa cidade do tamanho de Sorocaba. Agora, professor, me fala uma coisa. A chance é real, então, de acontecer? É real. Não é? Porque eu ouvi muita gente falando. Fala, isso não vai dar nada, né? Não vai dar nada. Podemos ter novas eleições daqui a algum tempo. Na justiça é 50% sim, 50% não. E se for, e assim... E outra coisa, ainda que o promotor perca nessa instância, ele recorre, daí tem o segundo grau. Mas o senhor falou que... Como também pode ser que ele ganhe agora e daí recorra. Então tem que aguardar a segunda instância. Mas isso aí, se for acontecer, então, uma cassação, provavelmente ano que vem. Não, daí a segunda instância é mais rápido, né? A segunda instância não entra nas provas. Consegue esse ano ainda... Só se houve falha judicial. Que agora, né, da 3 de agosto, quer dizer, dependendo da data da sentença... Podemos ter aí menos de um ano depois da eleição de 2020. Mas pelas provas que o professor está falando, que foi considerado 100% reais, cara. Olha, é uma coisa séria isso aí, velho. Uma coisa muito séria. Sorocaba tá numa situação aí... Eu tinha falado isso quando a eleição acabou e ninguém tava acreditando em mim.
Foi bom o professor estar aqui agora. Eu falei, viu? Exatamente, porque eu falei, viu, pode ter novas eleições sim. Porque eu tô vendo em outras cidades, como o professor falou, coisa bem menor. Muito menor. E o Tribunal Eleitoral tá dando favorável ter novas eleições. Eu não acredito que Sorocaba, uma cidade tamanho que é, e a coisa grave, que é grave, isso pra mim é muito grave. A questão toda é grave. Eu acho que não vai ficar quieto isso não. Se tiver novas eleições, o senhor sai candidato? Provavelmente. Mas espero ter condições, espero ter partido, né? É verdade. Vai ter. É um outro momento, né? Mas diante disso, agora acho que vai ter partido, porque, sabe que, pelo amor de Deus. É como o professor falou, inclusive na época da eleição, eu discutia isso com um amigo próximo, nós acompanhamos o debate que o senhor participou na Band, e comparado com os outros candidatos, né, na questão de dados, na questão de informações sobre a cidade, eu posso dizer uma opinião pessoal. O senhor e o Raul Marcelo, que era o candidato do PSOL, eram os que mais tinham informação precisa, né? Sobre o dinheiro que a cidade tem em caixa, da onde o senhor vai tirar dinheiro para fazer determinada obra. Sim. Então, realmente, eu acho que faltou, como o senhor falou, faltou tempo. Faltou tempo. E o senhor lutou contra candidatos que já eram candidatos há bem mais tempo. Então, acho que foi isso que pesou na sua... tempo de TV. Faltou tempo de tudo, na verdade. Vejo, os candidatos... Eu tinha 2% do tempo de TV todo. É muito pouco. Eu gravei um filme só e ficou uns 30 dias lá. Nossa, é muito pouco. É uma coisa assim... Um filme de 15 segundos. Nossa, não dá tempo de fazer nada. E analisando, né, eu falo assim, eu tive 11.781 votos, 4%. Faltou 12,5% para ir pro segundo turno. Então. Eu tive um quarto dos votos da Jaqueline. Então, pô. Tá? Você imagina se tivesse mais tempo, né? Entendeu? Um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de dinheiro. Já também, ajudava bastante. Eu usei recurso próprio na campanha, não tive o partido eleitoral, nada, né? Se o partido não dava legenda, e hoje estou com as contas aprovadas pela Justiça. O único até agora aprovado. Verdade, olha que beleza. O único até agora que eu saiba foi o único até agora. O Manga não aprovou? Não, o Manga tá na segunda instância já, ele perdeu na primeira instância. Cara, já que ele tá falando do Manga, tá falando de política... vamos... A gente não tem como não falar sobre esse assunto aqui com alguém que... Foi secretário da Habitação, né? Secretário da Habitação. E de Educação. Também. Das duas... Cara, é o cara ideal pra gente perguntar o que a gente precisa perguntar. Pergunta então, mas pergunta o que vai acontecer amanhã. Vamos lá. Professor, amanhã, hoje é quarta-feira, amanhã, quinta, nós temos sessão na Câmara e vai ser votado o projeto Casa Nova Sorocaba, que era o carro-chefe da campanha do prefeito Rodrigo Manga, aonde resumidamente, o que acontece? Ele doa aqueles terrenos institucionais da prefeitura, que seriam usados para construir escola, postos de saúde, área de lazer, para que a iniciativa privada construa unidades habitacionais. E aí parte dessas unidades habitacionais, né, prédios ou casas, sejam doadas para pessoas de baixa renda ou sem renda alguma, sem condições. Segundo o prefeito, na campanha, ele vai doar algumas dessas unidades para pessoas nessa situação. Eu consultei um amigo meu advogado e ele disse que isso aí beira até, não sei se o senhor vai poder explicar melhor do que eu, o crime, né, porque você doa ativo que você fala? Você doa um bem público em detrimento do privado, que é o contrário que deveria ser, né? O que o senhor acha disso? Bom, vamos lá. Eu sempre sou muito franco com aquilo que eu falo, eu não gosto de levar pro discurso político, tá? A ideia em si já foi implementada em algumas cidades, se não me engano, Curitiba, tá? Já tem algumas implementações, não é nada novo. Acho que na Grande São Paulo também tem Grande São Paulo também, e o próprio programa de governo do Estado de São Paulo do Dória, né, com o Flávio Amar aqui, Nossa Casa, ele tem essa ideia também de aproveitar. Porém, o que acontece? Os projetos são claros. Ele determina qual que é o percentual que a prefeitura, o órgão público vai ficar, como vai ser destinado e como é que vai ser a licitação. Você tem uma legislação própria para isso daí, uma normativa própria para isso. Nosso está tendo aí apenas um projeto de lei para destinar a venda do bem. Tá? Tem uma clareza do que é o projeto. Sem o projeto, do meu ponto de vista, estar regulamentado, estar aprovado, né, do que vai ser. A questão do terreno, ele é a última parte do processo. Tá? Eu tenho que falar para a população quem vai ter o direito, quais são os critérios, como é que vai ser o sorteio, quais são os requisitos todos, tem que estar construído previamente.
tem que estar construído previamente a forma do leilão. Entendi. Tá? Né? Da licitação, Sim. perdão. Da licitação. Então, tudo isso tem que estar construído. Uhum. E daí eu te faço uma outra pergunta. Né? Quando a gente fala que eu tenho uma cidade rica como Sorocaba, eu tenho um imóvel, usando esse, por exemplo, do Jardim Tropical. Esse imóvel já não era institucional. Esse imóvel é da prefeitura, foi desapropriado lá atrás esse imóvel. Tá? Então é um imóvel que daí a prefeitura tem maior tranquilidade para fazer essa licitação. Talvez os outros que são áreas institucionais, não. Aí vai ter uma outra discussão. Tá? Sim. Então, mas nesse caso pode. Eu acredito que essa lei aprova agora. Você acha que aprova? Eu acho que passa na Câmara, já tá bem amarrado pelo que eu vi na imprensa aí. É o que eu vi uma foto na Câmara, todos os vereadores juntos, né? Então, para mim, tá muito amarrado. O que eu vi uma reclamação, a vereadora Yara Bernardes dizendo, é que no projeto não está, um dos impedimentos seria que não está definido quantas unidades seriam para as famílias de baixa renda. Como eu falei, não está construído o projeto, tá? Então, mas isso é grave. Mas a nossa Câmara entende. O que nós vamos ter? Se o jurídico da Câmara falar que é constitucional, os vereadores não vão reprovar essa lei. Tá? Professor, então, por exemplo, a gente pode ter... Tá no campo jurídico agora que tem alguma... Você que é da área, né? Sim. Que tem algumas lacunas nessa legislação. Então, é uma legislação que está sendo construída agora, ainda não bateu a legalidade no Tribunal de Justiça. Então, mas se aprovou. Tá. Não, se não tem, não está considerando, não está colocando lá quantas unidades são, não tem nada disso. Vai ter que ser feito um novo projeto. Vai ter que ser feito um projeto. Vai projetar, vai depender da licitação, dessa licitação, vai dos critérios, né? Então, nós estamos acelerando uma coisa que seria final. Então, a gente quer, precisa ter terreno aprovado. Não, preciso ter um projeto construído. Então, é isso que eu penso. Mas assim, a minha leitura é que vai ser aprovado na Câmara. Vai ser uma grata surpresa se não aprovar. Mas você imagina se tem 100 unidades no apartamento? Então, aí que vem... E é 2 unidades só para... Quando eu falo de Sorocaba ser uma cidade isso é um perigo. Por exemplo, esse caso do Jardim Tropical, se eu não me engano, são 470 unidades que podem ser construídas, né? A prefeitura, em média, vai ficar com 20%. Isso não pode ser em média, tinha que ser já especificado. Então, mas não tá. Porque na média, as outras cidades, se eu não me engano, Curitiba 30%, o governo do estado de São Paulo é 24%, já define o percentual. Então, professor, mas você está tomando como parâmetro que já tem. Do que já tem. Mas aqui não tem, é isso que eu tô... Não tem. Entendeu? Mas... Então, o que acontece? Se eu tenho um imóvel com aquele potencial de construir 470 unidades e eu vou só ficar com 20%, 90 e poucas unidades, né? E aquele outro restante? Tá? Esse outro restante é justo dentro de uma área pública? Então. Tá? Não, quando eu falo justo, é muito mais ampla a discussão. Sorocaba tem potencial, junto com o governo do estado, junto com o governo federal, construir sozinha as 470 unidades? Tem. Ela poderia fazer um parcelamento do solo, fazer alguns lotes e as pessoas constroem com financiamento? Tem. Então eu poderia ter um aproveitamento até de 100% como público. É isso que é o X. Então, quer dizer, a gente está gerando uma série de outras questões, do meu ponto de vista, né, que quem sai perdendo é Sorocaba. Outra coisa, esse projeto tem que ter um wave, né? Tem que ter um estudo de impacto de vizinhança anterior, feito antes, né? Como é que vai ser? Porque não é falar que tem uma escola próxima. Se eu tenho déficit em creche, se eu tenho problemas, vai ter vaga para o ensino médio, eles vão poder estudar próximo da escola ou vão ganhar um passe de ônibus para ir para outra parte da cidade. Então... Tá? A parte de mobilidade... Tem que ter equipamentos próximos, né? Não só estar próximo. Esses terrenos aqui são muito bem localizados, tá? Então, o que acontece? Mas ainda assim... Vai aumentar a quantidade. Vai aumentar a quantidade. E com o crescimento do bairro vai dar conta? Não vai? Exato. Tá? Essas pessoas que vão ganhar o imóvel, que não vão pagar nada, nós vamos conseguir manter um condomínio de um prédio num padrão desse? Essa foi uma análise que eu fiz no Giro sábado. Eu sei que o Carandá tem um monte de problemas, as pessoas não pagam. Muitos, tá? Qualquer condomínio hoje vai ser 200, num prédio é mais. É isso aí, né? Professor, uma outra questão. É maior. Citou aí o Carandá. E o senhor acabou de dizer que esses terrenos são muito bem localizados. Como é que o senhor, por exemplo, tira, e tem terrenos inclusive no Campolim, áreas realmente nobres da cidade, como que você tira um morador de uma área de risco, por exemplo, vamos citar aí um Jardim Marli da vida, aquela comunidade Santa Rosa, próximo ao Paineiras, na Zona Norte,
e coloca esse sujeito para morar assim num ambiente onde o leite é mais caro, o pão é mais caro, o transporte que ele vai usar é mais caro. Como é que você faz isso? Não é só isso, né? A pessoa também não está adaptada a morar num local pequeno assim. Tem questão cultural, né? De contrato de gaveta no Carandá, eu sou professor da FATEC Tatuí. Eu estou em Tatuí e vi um aluno meu perguntar: professor, o que o senhor acha de comprar um imóvel lá no Carandá, em Sorocaba? Eu falei: pera lá. Como assim? Não pode. Não, tem um monte. Ele me mostrou assim, uma página lá. Um monte de imóvel à venda, é proibido isso. Não pode, né, cara? Não pode. Quer dizer, porque a pessoa pega aquele imóvel e vai vender, e vai continuar onde ela está, cara, de risco. Deus. Porque a pessoa construiu ali na APP, na área de proteção permanente, naquele verde. Ela tem no fundo do quintal dela um verde bonito. Não vai crescer de lá? Vai morar no... Um apartamento de 50, 48 metros? Não vai. Não vai alugar, vai criar uma renda. Então, criar renda, vende, tá? E eu tenho outros problemas colaterais. Quantas pessoas não estão vindo para Sorocaba por causa desses imóveis? Sim. Né? Então, tem uma série. Quer dizer, você afeta o desenvolvimento futuro da cidade. Não dá para olhar a cidade só hoje. Tem uma preocupação com o desenvolvimento futuro. Então, e aqui, eu não estou falando de maneira elitista. Não é nada disso. Nós temos que trabalhar com todas as pessoas e dar oportunidades a todos. Nós temos que pensar isso. Né? Tem que pensar como fazer. Para todo mundo. Porque que nem... Aí você falou, né, aqui pra gente que essa área é pública. 100% pública. 100%. E as institucionais? Então, as institucionais têm essa questão. Eu tenho problema com essa na minha cabeça. Porque quando você comprou um lote ali num determinado bairro, que tem 5% apenas de área institucional, essa área é focada, destinada pela Constituição do Estado, pela Lei 6766 de parcelamento do solo, como uma área para equipamentos públicos. Exatamente. Que seria o quê, professor? Escola, CRAS, UBS, equipamento público, área de lazer, equipamento creche, isso aí. A área verde já está numa outra parte dessa legislação. Então é para aquilo. Então, e aí quando você pega essa área, professor, numa região que já precisa dessa área, tem um monte de Sorocaba precisa. Sim. Aí você pega essa área e monta ali uma habitação. E aí como que faz? Vai mais gente para lá, já não tem uma escola, por exemplo, já não tem creche e tal, precisa fazer e tem essa área lá livre que o município pode utilizar. Exatamente. Não vai ter mais. E aí, professor, é isso que eu fico pensando, gente do céu. Quebrando todo o planejamento urbano da cidade. Caramba, velho. Todo o planejamento urbano da cidade. Então tem que tomar um cuidado muito grande. É muita loucura isso, me perdoe. Falaram que iam perguntar, eu vou responder. Tem que falar, porque olha... São questões sérias. Eu entendo que muitas pessoas foram iludidas no processo eleitoral com esse projeto. Porque você fala de 14 mil unidades, na verdade são 14 mil. Não. Na verdade, daí vem um outro problema econômico. Para manter esse projeto de pé, as construtoras vão ter que fazer 12, 14 mil unidades. Nossa, é muita Porque coisa. se elas vão dar 20% desses seus imóveis, para ele atingir a meta de 2 mil e tantos imóveis, elas vão ter que produzir muito mais. O mercado imobiliário vai assimilar isso? Não vai causar um desequilíbrio do mercado aqui em Sorocaba, abalar outras construtoras que não estejam aqui? Então, quer dizer, tem uma série de perguntas que estão sem resposta para mim. Que deveria ser mais discutido. Não vai. A vereadora Yara falou isso, que deveria ser mais discutido, deveria ter uma audiência pública. E eu concordo que é um absurdo. Eu entendo que tem que ter, por causa que está no Estatuto da Cidade. Sim, isso, né? Mas, como eu falei, tá difícil hoje, eu não consigo falar aqui pelo jurídico da Câmara, né, que eu espero que seja muito cauteloso. Nossa, cara. Mas cada forma de interpretar é diferente. Então, de repente, eu pego lá um jurídico que é mais, vamos dizer, aberto a inovações. Etc, liberal, né? a gente pode dizer assim. Não sei se é liberal. Aberto. Ter uma abertura maior de inovações e dar ok, pode. Porque, a princípio, o desejo da lei autorizativa para vender pode, tá? Ele vai se ater a isso, ele não vai olhar o todo, ele não é obrigado a olhar o todo. Ali tem o quê? Uma lei que autoriza a uma área pública ser vendida. Isso não tem como não. Mas, professor, tá? Você falou uma coisa, você tem total razão. Você falou que tem outras cidades que já fizeram isso e deu certo. Mas a gente não pode comparar uma cidade com a outra. Não dá. Na verdade, uma cidade é diferente da outra. Então, assim, são totalmente. Então, assim, quando você pega uma cidade de Sorocaba que já é inchada, já tá inchada, a cidade de Sorocaba já tá inchada. Por causa da Toyota, veio muita gente pra cá. Então já tá inchada. Aí você pega e cria algo assim. Com as áreas institucionais que nós temos já pra fazer algo para a população que já tem. Aí você acaba com a área institucional. Aí tem o problema econômico que o professor falou, que vai ter que fazer um monte de departamento.
Meu Deus do céu, pra quem? E como que vai funcionar isso? Então, eu fico preocupado com essa situação. Se não é discutido isso, pro futuro vai ser terrível. Eu não tô falando nem sei se é pra nós que estamos conversando aqui. Não. Mas eu digo assim, os filhos, netos vão sofrer na cidade. Quando a gente pensa sustentabilidade, não afetar gerações futuras. Exatamente, vai sofrer com o futuro. Provavelmente esse prefeito que tá aqui hoje nem vai estar mais. Quando os problemas começarem a vir, ele não vai estar mais. E aí o prefeito que assumir, tá lascado. O que ele vai fazer? Vai derrubar o prédio da área institucional para construir escola? Aliás, demais. O que vai ter que desapropriar. Vai ter que desapropriar. Então, olha, vamos outra situação. Vai ter que gastar dinheiro com indenização para desapropriar, para fazer creche, para fazer escola, para uma área institucional que já tinha na área. Viu? O que o professor Flaviano faria na questão habitacional, né? A gente citou aí diversas situações e dessas áreas estão sendo invadidas. Só terminando, eu acho, a minha opinião, que isso aí para mim é eleitoreiro. Isso aí foi uma puta de uma proposta sem pé nem cabeça. Foram 2 carros-chefes. Minha opinião. Que elegeram. Era essa das casas e a questão dos empregos, que até agora eu não vi. Né? Que eu vou dar tantos empregos. Fornece a prefeitura. Tem isso também. Né? Tem isso. Isso era muito forte naquela época lá. Né? Vou criar tantos empregos. Né? Enfim, então... Né? Aí que tá, uma população que sofre tanto, quando ela escuta uma promessa, ela acredita. Um povo de boa fé. Eu vou ter casa, vou ter emprego. O povo brasileiro, o povo sorocabano. Então, é complicado. Né? A gente tem que avançar muito. Mas você vai no essa cultura. Você vai no emocional da pessoa, professor. Emocional, exatamente. Aí eu acho que isso é duro até falar aqui, mas viu, aqui nós estamos pra falar. Isso pra mim é um estelionato eleitoral, irmão. Você tá indo no emocional do cara, o cara tá lá, é o que o professor falou, o cara tá emocionalmente já abalado. E nós tava na época de pandemia. Tá todo mundo sofrendo. Tava todo mundo sofrendo, sem emprego, sem casa, sem nada. Aí o cara vem e fala, vou dar casa, vou dar emprego. E aí tem aquele filme lindo, musiquinha no fundo. Aí ele foi, se eu não me engano, eu ia mostrar o vídeo, que eu acabei nem mostrando, mas tem na internet. Aí ele vai em outras cidades que tem o projeto, mostra aquele vídeo emocional no fundo, os prédios prontos, que falou que vai colocar embaixo também a área comercial para pagar o condomínio. Que também tem outra questão que precisa verificar se isso vai acontecer mesmo, porque não acredito. Então assim, cara, é muito complicado. Só para encerrar esse assunto mesmo, cara, na minha parte, eu acho que isso foi não chega a ser engano, porque o povo deixa ser enganado, infelizmente. Sim. Mas como eu falo, esse terminato eleitoral porque é judiação, cara. Você tá entrando no emocional do cara. O cara tá abalado e o cara ouve aquilo e fala, pô. Não, e como eu falei, é muito provável que esse primeiro projeto tenha que ser autorizado, porque o prefeito tem maioria na Câmara, o projeto em si, o projeto autorizativo não tem ilegalidade, tá? E vai passar, e vai ser o primeiro empreendimento. Como você resolve, professor? Você tem aí uma medida a curto prazo, vamos dizer, porque o que falta de habitação em Sorocaba é Bom, alarmante. daí vem outro problema, né? Qual que é o déficit habitacional em Sorocaba? Tá, vamos lá. Sim. Na verdade, quando se cita o déficit habitacional, está se usando um dado do ano 2000, tá? Nossa, porque cara, o plano habitacional de interesse social aqui de Sorocaba foi construído em 2011. Mas os dados do censo eram de 2000. Nossa. Tá muito desatualizado. Daí nós tivemos, de lá para cá, o crescimento da cidade, Carandá, Ipanema, Parque da Mata, vários outros empreendimentos, tá? Só eu participei de quase 4.000 unidades nesse processo, erguendo e tudo mais. Então você reduziu esse déficit das pessoas mais carentes. Mudou a realidade. Tem outra questão de déficits. O que é o déficit que a gente fala? Tem aquelas pessoas com déficit mais crítico, né? A Fundação João Pinheiro tem uma conceituação específica para isso. É aquele que está desempregado, uma renda muito pobre, está na área de risco, né? Quer dizer, é aquela situação dramática. Esse número é muito menor. Ele é urgente, aquele que tem que sair já de onde ele está. Esse número é muito menor e já diminuiu com o que nós fizemos. Agora, o que está acontecendo? Como o Sorocaba fica anunciando, muita gente muda. Tá vindo para cá. Então você vai estar enxugando gelo, né? É uma situação muito difícil. Não, você está enchendo a cidade, mas... Porque não é só moradia, né, professor? Vem outras coisas com isso, né? Vem tudo. Emprego, saúde, educação, tudo. Pressão social total. Nossa. Né? Então, daí que eu acredito que isso tem que estar na pauta de uma região metropolitana, discutir o desenvolvimento mais igualitário, né, mais distribuído. Você pode fazer também com que outros municípios tenham projetos mais ousados, com melhor estrutura, com mais espaço, com mais terreno, né? Não colocando ali num
microapartamento. Né? Nossa, cara, é terrível, é Quer terrível. dizer, a gente tem que pensar melhor a cidade, esse é um ponto bastante sério. Falando em projeto ousado, aproveitando o conhecimento do professor Flaviano, também recentemente na Câmara, professor, a gente teve aí a discussão, ele foi retirado de pauta, mas provavelmente vai voltar aí nas próximas sessões, que é a questão da volta dos rodeios à cidade de Sorocaba. Né? Existe toda uma polêmica em torno disso, inclusive nós tivemos aí recentemente aquela cavalgada solidária, em que disseram que o prefeito Manga estava inclusive fazendo apologia à volta dos rodeios com essa cavalgada, enfim. Nas redes sociais isso aí foi muito forte. Inclusive alguns vereadores aqui de Sorocaba levantaram essa questão. O senhor tem, né, esse conhecimento aí já de governos, o senhor participou. O que o senhor acha sobre essa questão? É possível aliar os rodeios, né, como eles são feitos, ao desenvolvimento, à geração de renda? Como que a gente resolve essa questão? Essa questão é uma questão seríssima. Eu vou falar com um certo conhecimento da causa, não pelo aspecto agora científico, mas por ter sido criado em área rural. Tá monta, eu vi uma foto sua no Instagram que monta também, há muito tempo, né? Cresci em cima de cavalo. Meu pai nasceu no sítio, parto no sítio, tinha que andar 11 quilômetros para poder estudar, tá? Então minha família tem uma origem rural muito forte e eu sempre levei isso comigo. Então, eu, em particular, frequentei muitas vezes a FAPES, né, Feira Agropecuária, desfilava cavalos, ia com o cavalo de Araçoiaba, ficava no quintal de casa, né, com o cavalo do meu primo, dos meus amigos. Que legal. Então, era uma delícia. Então, eu sempre participei. Olhando hoje, a questão do rodeio, existem algumas práticas que eu abomino. Agora eu sei a intensidade. Fazer um touro que não nasceu para ficar pulando por lá, falar que não machuca, que não irrita, não dá. Teve um vereador que falou que é cócega. Eu vou pegar você, vou apertar o negócio. Né? Você foi feito pra pular? Não foi. Acho que não. Entendeu? Não foi. Desculpa. Mas teve um vereador que falou que foi cócega, professor. Que é cócega. Que seja cócega. Mas não é cócega. Não, viu? Vou falar. Ele vai ali no... Né? Eu sei, Que seja cócega, mas você faz o touro pular. Não é legal isso. O touro não foi feito para aquilo. Exato. Ou você fazer a prova de laço que pega o garrote pelo rabo. Essas coisas eu abomino. Né? Acredito que as provas específicas de tambor, não vejo nenhum problema. Né? Com cavalo. Tem baliza, tambor. Baliza. Então, ok, mas essas em que o animal ele é submetido a ter uma mudança de comportamento que não é o comportamento dele, não dá. Quer dizer, o cavalo, ele foi feito para o trabalho, ele foi torneado ao longo dos séculos para o trabalho. Né? Os animais gostam, né, de trabalhar, claro, com toda a cautela que tem que ter, né? Mas essas outras provas eu não concordo, eu realmente tenho dificuldade muito grande. Tenho discussões porque, como eu disse, eu gosto muito dessa área, entendo nossas tradições rurais. Tá? Mais do que nunca, começando pelo tropeirismo, Sorocaba é o berço do tropeirismo, tá? Mas a gente tem que avançar, a sociedade tem que avançar, isso vai ficar para nossa história, tá? Mas não dá para a gente ficar mantendo essa tradição, tá? Por incrível que pareça, os principais toureiros aí, toureiros não, né? Que fazem os peões aí nos Estados Unidos são brasileiros, né? Eles vão competir lá porque aqui está proibido. Quer saber, eu acho que tem que estar proibido, tem que reduzir, né? Eu acho que isso, você pode ter a feira agropecuária, então, isso que eu ia perguntar, professor, então, dá para fazer outras coisas, gerar renda? Ter o rodeio. Dá para gerar renda. Na FAPES tinha né? bastante coisa. Essas provas ficam até esvaziadas, não vai muita gente. Vai mais no show. Vai no show, o quilota é o show. Outro show. O quilota é o show. A feira em si, alimentação e tal. Alimentação e tudo mais, a turma adora. Né? Mas essas provas em si, e tem gente que vai, claro que não, mas o quilota são as outras coisas. É que a discussão que falam, né, professor, é exatamente os profissionais da montaria. Que eles estão perdendo emprego porque não tem mais isso. Viu? Nós tem que mudar, né? Tem que reinventar. Viu? Vai fazer baliza, vai fazer tambor, pô. O setor financeiro mudou totalmente. Todo mundo sabia que não ia ter mais o emprego do caixa. É raridade agora, né? Mas abriu tantas outras oportunidades. Nós temos que olhar com criatividade o meio rural. Exatamente. Vamos criar outras coisas no meio rural. Concordo plenamente. Tem vários outros tipos de provas que pode ser feito uma prova, acho que já existe,
prova de qualidade de animal. Tem várias. Tem várias que dá pra ser feita e não tem necessidade de você machucar os bichos. Então, nós podemos dizer que o professor Flaviano é a favor do rodeio, desde que... Não é do rodeio, eu sou eu quero falar, porque o rodeio justamente é essa, tipo, eu sou contra isso daí. O que eu falo são das festas agropecuárias, que eu sou super festa agropecuária, festa de peão. Essas provas, pô. A festa de peão é legal, mas não precisa necessariamente isso. Desfile, tudo. Um monte de coisa. Eu tambor recentemente. Sim. Eu adoro. Você foi pro tambor? Olha que legal. O senhor não foi cavalgar com o prefeito Rodrigo Maia? Até me criticam, né? Por quê? Passado, né? Porque por causa dessa contradição. Eu falei, não tem contradição. Mas prova de tambor não machuca, pô. Machuca o animal. Aliás, o animal vai sozinho, você não precisa fazer nada. Ele é inteligente pra caramba, vai falar. O bicho vai sozinho. Isso. O senhor não participou da cavalgada solidária? Não, não participei. Ele participava, Eu sem professor. cavalo. Não, mas teve aglomeração, viu, professor? Eu fiquei sabendo que teve nego que pegou aí em cima de cavalo e trocava cachaça um com o outro no bebia. Então, assim, ó, eu não sei se foi tão legal isso aí, viu? E tem gente dizendo o que aí na cidade? Que isso aí foi pra quê? O que eu acabei de falar, professor, foi uma forma... Pra poder... de alimentos, né? Não, tá. Não, isso é... Não, entendi. Agora Tá. pra incentivar. Mas foi forçar uma forçação de barra pra aprovar Em relação ao projeto dos rodeios. Fazendo uma comparação meio besta, mas é verdade, o rodeio da forma que é aqui no Brasil, comparativamente, eu acredito que seja igual a, você falou, as touradas. Maltrata os animais da mesma forma, você maltrata da mesma forma. Por que eu tô falando isso? Porque aqui tem brasileiro que abomina. Você vai conversar, ai que absurdo, pegar, tacar o dardo no boi lá, não sei o que, a espada. Meu irmão, você fazer o boi pular e você entortar a cabeça do boi que é no laço, é a mesma coisa, me perdoe. Você tá fazendo o bicho sofrer do mesmo jeito. Ou porque você acha que é diferente. Não tem nada a ver, cara. Então, assim, eu até falo, eu torço na tourada pra que o boi bata no toureiro lá e arrebenta o toureiro, na verdade. Torço pro touro. E aqui no Brasil, a mesma coisa. Se o touro conseguir... E morre muita... Infelizmente, morre muita gente, sabia disso? Sim. No negócio de pular lá, o boi pisa... Morre, viu? Sai todo sequelado. Sai. Eu tava vendo... Não tem mais sentido, né? Nossa, tava... Na nova civilização, esse tipo de coisa. Eu tava vendo uma reportagem, um documentário a respeito dos caras que pulam e tal, os caras falando, viu, pra começar, se você quiser fazer montaria, você tem que perder o medo de tudo na vida. Medo de se machucar, medo de ficar com sequela e medo de morrer, exatamente. Eles falam isso, porque quem tem medo não consegue fazer, porque realmente é um negócio, não sei se você já chegou a ver, pessoalmente, é horrível, cara, porque o boi, ele pisa, eu não sei, ele pisa na perna do cara, velho. Sabe quantas toneladas tem um boi, filho? Pelo amor de Deus. Quase uma tonelada. Então, você é maluco. Imagina 700 quilos em cima da tua perna, velho. Não, já era. Não, só o casco, né? Você é louco. Mais o peso e a velocidade. Nossa. Cara, você falou de um tema aí, e aí o professor é especialista nesse assunto também. Eu tô querendo procurar um tema que o professor não seja especialista. Tá. A gente vai encontrar até o final da entrevista. Tem vários. Você falou das aglomerações que foram geradas aí na cavalgada. Da CPI? Isso. Não é da CPI, não, ainda. desculpa. Da CPI a gente vai falar também. Professor, na área de educação, né, a gente tem aí toda essa questão da pandemia, não tem como você... É quase impossível você imaginar no Brasil uma sala de aula que esteja vazia. Sim. Né? Se o senhor tivesse aí no governo ou tivesse como prefeito, né? Como o senhor teria trabalhado essa questão da pandemia? Como é que o senhor resolve essa equação? Eu coloco de todos os problemas, de um lado, o drama das famílias que perderam seus entes ou que estão sofrendo. Demais. Hoje eu estou com a minha concunhada entubada. Caramba, né? cara. A esposa do meu cunhado, do Marco, a Adri, já faz bastante tempo, mais de 3 semanas entubada. Né? Uma pessoa nova, jovem, ótima saúde e tudo, né? Quer dizer, é muito complicado isso. Então, aqui, minha total solidariedade a todos aqueles que sofreram, vem sofrendo. Eu perdi primos, perdi amigos. Eu perdi amigos também. Né? Perdi grandes amigos. Eu também. Né? Perdi parente, então é duro isso, né? É duro. A grande questão da educação, eu colocaria que ao lado, né, que nós tivemos da pandemia, os danos à educação são quase imensuráveis. A educação vai levar quase 20 anos para essas gerações recuperarem todo esse déficit de aprendizagem. Quando nós tivemos a gripe lá em 2000 e pouco, né, ali só o atraso médio foi de 3, 4 anos.
Foram 2 meses. 2 meses. Professor, então quem está saindo, por exemplo, hoje do ensino O médio... que está acontecendo? Eu tenho todos estão sofrendo. Se eu tivesse que selecionar a forceps de uma situação, aquelas crianças que estavam em fase de alfabetização, é um drama, tá? E aqueles que estão na fase pré-vestibular, é outro drama. Nossa. Tá? Então, por quê? Gerou uma desigualdade enorme. Já a escola pública já com dificuldades. Esse aluno já tem uma desigualdade com aqueles que fazem um particular. Ainda que tenha cota, isso a diferença é muito grande. Uhum. Então, vai disputar. Agora, numa condição em que aqueles outros alunos continuaram tendo aula, eles não, né? É difícil, é muito complicado. Eu falo que, na verdade, não é recuperar. Nós não temos que recuperar porque não foi dado. Aqui em Sorocaba foi mais crítico ainda. Eu acho que eu entendo que Sorocaba cometeu alguns erros no processo desde o ano passado, na questão das atividades não presenciais, foi mal formulado, teria que ter fechado o convênio com o governo do estado. Querendo ou não, o estado funcionou melhor do que o município. Tá? É verdade. Por quê? Nós vamos colocar lá, a rede municipal de Sorocaba, nós ainda temos 4.000 alunos do primeiro ao quinto ano do fundamental que estão no estado. Uhum. Esses alunos tiveram aula pela TV, tiveram chip, tiveram aula pelo celular, tiveram material entregue pela escola. Os do municipal, não. Não tiveram nada. Tá, eles tiveram um material que algumas escolas entregaram e depois alguns professores que se mataram, criaram um grupo de WhatsApp. Depois, isso eu participei de um bastidor com vários amigos da rede, que eu tenho até hoje, grandes amigos, que falam, olha gente, nós estamos usando lá na FATEC o Teams, está rodando bem, tem algumas relações melhores do que o Meet. Os professores se viraram nessa pandemia. Foram se virando, quer dizer, você não tinha um projeto, você não teve um suporte municipal. De rede, tá? E agora nós tivemos esse primeiro semestre sacrificado também, tivemos atividades não presenciais, tá? E agora está se voltando com as bolhas, tá? Sendo que as escolas particulares, eu tenho um filho na escola particular, ele está em bolha faz tempo já. Ele teve aula normal no passado. Não mudou nada, né? Então aí que tinha que ter colocado o dinheiro público. Nossa, tá? cara. O dinheiro público. É que se ficou sempre esperando que ia voltar a pandemia. Esses dinheiros... ia reduzir e tudo mais. Então esse foi um drama muito grande, tá? Também tenho que dar o desconto. Não era uma situação fácil você entender se ia voltar ou não era. A tomada de decisão é complexa. E ainda mais com a dificuldade de reunir, de você ter um senso... E não sabia exatamente o que era o vírus, tá? Né? Tava toda uma série de questões. Ainda dou esse desconto. Mas a nossa rede, o ano passado, veio. Não, primeiro dá férias, antecipa isso, antecipa aquilo. Eu já coloquei, gente, não façam isso, né? Comecem a trabalhar conteúdos, fechem a parceria, mas a opção não foi essa. Aí também tem outras questões que eu até coloco. A rede é difícil, é complexa, você fazer uma construção de entender o consenso, porque não adianta vir de cima para baixo. Sim. Tá? Era uma situação bastante peculiar do que está acontecendo no Brasil, né? Mas de qualquer forma a gente está aí com esse problema. Eu espero que daqui para frente se consiga o resgate, né? A palavra não é recuperação, é retomada. Retomada, né? Retomada. Então, aquilo que o aluno não teve, como é que eu vou retomar? Olha... O aluno, ele vai estar hoje, dando exemplo, no terceiro ano do ensino fundamental, né? O ano passado ele estaria no segundo, ele não teve o segundo. Então, ele já perdeu o conhecimento. Ele vai estar no terceiro, então o terceiro começa recuperando o segundo. E lembrando que o conhecimento é acumulado. Por que nós temos a gente tem férias, já tem que voltar? E você vai acumulando conhecimento, porque vai ficando para trás, você vai esquecendo. Algumas questões vão ficando mais distantes. Então, além de tudo, eu tenho os outros conhecimentos que ficaram, né, prejudicados. Então, a área educacional é muito sensível. Eu entendo que tem que fazer todo esforço. Primeiro, para manter o vínculo dos alunos com os professores. Então, isso eu também comentava muito ano passado. Além de tudo, tinha que ter o vínculo. Imagina as crianças com deficiência, o tamanho do drama, então. Nossa, nem... Imagina. Síndrome de Down. Todas as Nossa, é verdade. Tudo. Né? O drama aí, então, é... Nossa, cara, é verdade isso. Imensurável. Professor, saiu uma resolução, então, acho que essa semana, desculpe só interromper o senhor, mas vai entrar nesse assunto que o senhor está tocando, do CNE, ainda não foi homologado pelo MEC, que é uma proposta que ela defende que sejam unificados os currículos de 2020, 2021 e 21 e 22. O que o senhor acha disso? Olha, você acha que é possível fazer 2 anos em um? Não tem isso, não tem. É muito conhecimento, irmão. Não dá, como eu falei, é um projeto agora. Eu espero que, no caso que da nossa rede, que a gente tem pessoas lá de grande competência, tenha condição de pensar um projeto de retomada. Tá?
Então, o que é? Pensar a cada etapa da educação, o aluno que estava no primeiro ano, o que perdeu, como é que eu vou trabalhar esses conteúdos daqui para frente, o aluno do segundo e assim por diante. Todos eles. É um trabalho. Uma retomada, você falou. Fazer o levantamento, né? Porque nem todos os pais tinham aptidão para dar o suporte em casa, tá? Nem todos os pais. Eu sou pai, sou professor, eu tenho dificuldade com meu filho. Imagina aquele que trabalha. A maneira como eu aprendi, alguns Sim. conteúdos é diferente. Agora você imagina aquele que é mais humilde, que o pai trabalha o dia inteiro na fábrica e a mãe trabalha o dia inteiro, não tem tempo de ficar cuidando. Tem que ter um investimento muito grande em suporte no geral, tá? Para que esse aluno consiga se encontrar, né? E os professores também, porque não pense que os professores não estão quase que em pânico, numa angústia enorme, porque quando você olha essa realidade aí, como é que eu vou fazer, né? Porque a realidade é ali. Como que eu vou descascar esse abacaxi? Cada classe que você dá aula, que você é professor, tem uma realidade imensa, uma diferença imensa. O aluno A é sempre diferente do B, do C, do D, do E, você tem que entender. Uma classe é diferente da outra. Tudo. Somos diferentes, nossos DNA são diferentes. Sim. Então a gente tem que buscar. Então vai ser um trabalho, é um outro lado, né? Além dessa parte da saúde, é o lado que eu diria um dos maiores impactos. A economia recupera sempre. A economia recupera, gente. Isso eu falo, né? A economia se recupera sempre muito rápido. Agora, educação é difícil. Educação e saúde. Agora, professor, uma pergunta de leigo, de que não manja nada de educação, mas, né? Não seria interessante, não sei se é possível, porque assim, minha sobrinha, ela tá passando por esse processo. Ela fez 15 anos agora, então, ela é pior. Ela tava no 9º ano passado, não estudou nada no 9º ano, nada, e tava em escola municipal. E ela passou pra estadual. O primeiro colegial, não tá tendo aula direito ainda. Ou seja, tipo, ela tá perdida. Não existe a possibilidade, tô leigo mesmo, de fazer repetência mesmo? Repetir? Não, isso não cabe. Vai ter a sociedade não vai aceitar isso também. A sociedade não vai aceitar, mas não era interessante? Não precisa. Não precisa isso? Porque tem que ter esse plano de retomada. Tá? É um plano. Como eu falei, as duas pontas, a ponta mais nevrálgica é essa que está no pré-vestibular, no caso da sua sobrinha. Sim, ela está indo para o primeiro ano. Primeiro ano, mas ainda dá para trabalhar isso, entendeu? Sim. O problema é quem estava no segundo colegial, está no terceiro. Já complica mais. Tanto que o Estado está promovendo mais um ano para quem quiser. Tá promovendo isso. Está promovendo isso. Porque o ensino médio é competência exclusiva do Estado. Sim. Tá? Na legislação, tudo, eu sofri um monte por causa disso. Então, é competência exclusiva. Então, o Estado já está oferecendo o 4º ano do ensino médio, né? Então, no sentido de ter um trabalho, né, de suporte, de retomada. Então, essa é uma coisa muito interessante. Então, já tem isso. E o que a gente vai ter que fazer agora na educação infantil, principalmente, fundamental, é fazer essa estratégia de retomada, né, que tem que ser trabalhada com calma agora. Não adianta querer sair desenfreado. Nesse momento, a gente tem que voltar ao que é a rotina. A rotina escolar. Sim. O aluno, ainda que ele vá intercalado por bolhas, mas ele começa a ter rotina mesmo, uma rotina, vínculo com o professor. A partir daí você vai percebendo e podendo fazer um diagnóstico, ajudando e construir. Como eu falei, vai ser muita coisa de diagnóstico, são diagnósticos que não dá para universalizar, né? Então cada caso, cada situação vai ser uma situação. Mas pode ser, então, mas tem casos, por exemplo, que o professor vendo assim junto e tal, ele pode repetir? Não vai fazer. Isso não vai acontecer. Não, vai. Ele segue. O que se pretende, esse é uma coisa que eu até fiz quando estava na rede, a gente tem uma documentação do aluno, é começar a registrar melhor e ter o histórico do aluno para cada, né, conteúdo ser trabalhado naquilo que ele teve déficit. Porque, gente, então nós temos que tomar um cuidado muito grande. Houve deturparam a ideia da progressão continuada aqui no Brasil, aqui em São Paulo, tem uma série de questões. A ideia é que você tem um aluno, de repente, quantas pessoas hoje que eu conheço que são gênios, mas ele é excelente em português, mas ele tinha dificuldade em matemática, tá? Ele tinha habilidades diferentes, mas ele lia bem português, né? Não dava para comparar. Vai falar que vai reprovar uma pessoa por causa disso? Não vai, porque você precisa ter um plano para cada aluno. Então, é um suporte pedagógico de acompanhamento efetivo.
eu não gosto nem de usar a palavra recuperação, né? Falo isso eu não gosto dessa palavra, né? Então, eu tenho um plano, tem acompanhamento, tem uma individualização. O aluno não pode ser um número, né? O aluno tem que estar lá. Por isso que eu tenho que ter escolas estruturadas. A minha crítica que a gente tem, né, que eu tenho, isso é muito claro. Eu entendo que a LDB em 94 foi uma situação, em 94, 96, né? Ela foi uma determinada situação. Hoje a gente tem que avançar. Eu entendo que a gente tem que trazer para o município essa responsabilidade para ter uma rede mais uníssona. O aluno não precisa ficar mudando de escola, mudando de rede, como a gente está tendo. Algumas mudanças são importantes, mas eu tenho que ter pelo menos um projeto mais integrado. A gente não tem hoje. A gente precisava começar a pensar seriamente um projeto de 12, 20 anos para começar a aplicar essa rede. Porque também não é da noite para o dia. Sim. Eu me recordo que há anos atrás, acho que no governo do prefeito, acho que Renato Ameri, não sei se o senhor participou disso, mas até queria saber sobre isso, qual a sua opinião. Acho que ainda era série, não era ano, né? A primeira série, o ensino infantil, da primeira série até a quarta série do fundamental era municipalizada, né? O município atendia a esses alunos. Aí de um tempo para cá, aí eu já não tenho mais conhecimento, talvez o senhor saiba mais que eu. Naquela época não conseguiu municipalizar. Nós não tivemos os recursos necessários, tanto que nós tivemos uma ação suplementar do Estado no 1º ao 5º ano. Tá? Ainda hoje eu tenho 4 mil alunos que deveriam estar na rede municipal e estão no Estado. Porque na LDB coloca, a educação infantil, creche, pré-escola, né, é obrigação do município, competência exclusiva do município. Certo. O Estado pode fazer projetos, programas, mas quem cuida, quem tem que oferecer é o município. Do 1º ano ao 9º ano, nós temos a educação compartilhada. Tá? Eu tenho um compartilhamento, né, dessas competências entre o município e o Estado, e daí a lógica foi, o município vem do 1º ano em diante, e o Estado vai do 6º ano em diante, tá? Ou do 9º voltando para o 6º, para fazer com que o município avance na municipalização, e daí o Estado ficaria só com o ensino médio. Mas hoje, aqui em Sorocaba, nós temos só 4 escolas que estão oferecendo do 6º ao 9º ano, Aquiles, Mailasque, Getúlio Vargas, poucas turmas, porque quando o aluno termina o 5º ano, 95% vai para o Estado já, né? A gente tem esse grande desafio, então eu preciso acabar de completar vagas do 1º ao 5º ano, que ainda tem muito aluno no Estado. E não estou falando mal do Estado, porque o Estado não funcionou ano passado, funcionou bem. E daí, municipalizar do 6º ao 9º. Nós estamos falando aí de milhares de alunos, né? De alunos, escola, e daí para depois falar ensino médio. Então o desafio na educação é muito grande ainda pela frente. Nossa Senhora. São inúmeros desafios, e já que o senhor, só rapidamente, o senhor citou a escola Matheus Mailasque, que ela está passando por aquele processo de implantação da escola cívico-militar. Qual que é a sua opinião sobre isso, professor? Olha, eu entendo, eu vou ser sempre muito sincero, né? Eu acho que se fosse efetivamente a vontade da comunidade, não teria problema, mas não era a vontade da comunidade. Está bem claro aí das discussões judiciais. Segundo a própria lei, era clara que isso tinha que ser implementado nos bairros mais carentes. Né? Os bairros mais carentes não quiseram, não virou. Eu acho que teve uma pressão para sair o Mailasque. Tá? Então, eu vejo assim, se uma parte da sociedade deseja esse modelo de escola, legal, tá? Muito bom, bacana, mas tem que a comunidade querer efetivamente. Tá? Então, aí vem a democracia. Aí vem a democracia. Então, há muita discussão de que se houve efetivamente a votação, a população daquela escola queria, etc. Né? E não era o bairro estratégico para isso. Não atingia os critérios do próprio programa. Por que eu vou ter militar no Mailasque se é uma escola, é o melhor IDEB de Sorocaba? O IDEB era muito não bom. Tem sentido algum, né? É uma escola que não tem problema nenhum, tem uma equipe pedagógica maravilhosa. Por que eu vou ter escola assim? Acho que militar? Tá no lugar errado. E a questão dos professores também complicado. Não passarem pela discussão, né, da implantação do projeto. Acho que essa é uma outra questão também que dificulta a implantação do projeto. A rede não concordar, fica difícil. Como você vai colocar? Que vai estar em sala de aula, né? A gente volta até fazendo uma comparação aí, aquela questão do apostilamento da rede SESI, né? Que era uma coisa que os professores também não participavam da discussão. Eles se adaptavam ao novo modelo de ensino. Magal. E o negócio Não, primeiro fala o negócio dos livros lá. Calma. Eu queria que ele rodasse a roleta, porque se na roleta cair naquela figurinha, a gente faz essa questão. Então beleza, roda a roleta, professor. Se não cair, a gente pergunta do mesmo jeito. Professor, nossa roleta funciona da seguinte forma.
Temos aí diversas figuras e eu vou explicar pro senhor o que cada uma delas representa. Tá. Se cair na setinha vermelha esse caipirinha batendo uma bola, a gente vai fazer aqui com o senhor aquele bate-bola tipo Marília Gabriela. Eu jogo pro senhor uma palavra, o senhor me devolve o que vier à sua cabeça. Se cair na morte, o senhor, como professor, vai contar para nós aí uma lenda urbana de Sorocaba. De repente uma lenda oculta da experiência política dele que ele não pôde contar ou não teve a oportunidade de falar para ninguém. O símbolo do nosso podcast, o senhor pode nos fazer uma pergunta, o senhor pode nos propor um desafio. O sonho, que o senhor disse aí que tá com fome, padaria real aqui do lado, o senhor pode ir lá depois. O senhor vai contar para nós um sonho que o senhor ainda não realizou na sua vida pessoal ou profissional. Na fogueira, nós vamos aí fazer uma pergunta um pouquinho mais quente pro senhor. E é isso, né? O bate-bola já falou. E os meninos lá? Perdão, os dois menininhos, eles estão ali contando um conto um pro outro. Então eu queria que o senhor contasse, se cair nesses... Algo de bastidores. Uma história de bastidores. O senhor não pode citar nomes, mas o senhor pode contar pra gente. Caramba, isso aqui. Vai lá, vamos Vamos lá. lá, professor. 1, 2, 3, já. Onde será que vai parar a roleta do professor? Ai, cara, Flaviano? tem nem ideia, irmão. Pior que tem muita coisa pra perguntar pra ele, cara. Eu quero que pare na fogueira. O que Mas tá você também. aí? Cara, ó, sonho. Eu acho que ela tá meio viciada essa. É a segunda vez que acontece isso, cara. Bola. Ó, eu tô achando que na hora que vai parar em nós, ela. Não. Ó, vamos fazer o seguinte, já que ela parou ali no meio, eu dou pro professor a opção. O senhor prefere contar uma história de bastidores ou o senhor prefere fazer um bate-bola? Não, viu? Veja aí vocês. O senhor vai falar o que o senhor quiser. Aqui, tranquilo. Não, então vamos fazer um bate-bola com ele? Um bate-bola. Pode ser. Pode ser? Antes do bate-bola, você queria perguntar sobre os livros. Eu sei. Eu ia perguntar sobre os livros. Então vai. Na compra dos livros, professor. Que livros são esses aí que você tá falando? É uns pra livros. Pra quem não tá sabendo desses livros aí. É uns livros que o governo passado de Sorocaba aqui comprou a toque de caixa no final do seu mandato. E eu não sei onde tá esses livros, o que aconteceu com esses livros. É isso, prefeita Jaqueline. Não, nem ela sabe, porque esconderam os livros, né? Putz. Parece que esconde. Como assim? É, a prefeitura para evitar que houvesse uma parte da população que ficou brava com a conteúdo de alguns livros, né? Então, levaram um ponto local. O conteúdo dos livros, o que era que tinha? Que era? É, uma parte dos livros lá sobre educação sexual. Ah, era isso mesmo, a parte sexual, que a turma... E agora ninguém sabe onde tá os livros. Sumiu. E foi um valor razoável, né, que foi. Baita valor. Tem outra questão nessa parte aí também, não nos livros, mas e o negócio da máscara? Você viu que foi considerado irregular a compra das máscaras? Foi o que você viu isso aí? Foi considerado irregular as compras das máscaras. Uma máscara, paga um valor por um determinado modelo, mas veio um modelo inferior. Isso aí. O TSE julgou irregular. O TSE julgou irregular. Ela já tem um processinho na costa aí que foi considerado irregular. Os valores muito altos, né? Foi pago na máscara e não foi a máscara que foi entregue. Sim. Então são duas coisinhas aí, ó. Tá. Um livro e a máscara, né? Bom, o que quero que eu fazer um bate-bola, professor Flaviano? Ele tá preferindo fazer um bate-bola. Eu queria falar do livro, eu queria falar. Então fale, professor. Na verdade, na minha opinião, vou ser muito sincero. Nós temos uma escassez de livros absurda aqui em Sorocaba. Sabe quantas escolas tem biblioteca? Chuta. Das 180? Umas 6. É por aí. Pouca coisa. 6. Nós não temos bibliotecas. Eu ia chutar 4, que é as principais. E nós temos uma lei que justamente esse ano tinha que ter, não a biblioteca, mas uma relação de livros por aluno. Sim. Né? E para cada tipo de livro, conteúdo, vários exemplares. Esse é o PNL? Não. O PNL é outra coisa. Tá. Programa Nacional do Livro. Tô falando é o quê? Existe a lei do livro escolar, né, que deu um prazo de 10 anos para as prefeituras se adequarem e terminava este ano agora, 2021. Então elas tinham que estar adequadas a uma relação para cada título. Então vamos supor, o título David Matheus, né? A dupla David Matheus. Aí eu vou comprar esse livro. Eu tenho que ter, para cada classe, 6 livros. Então, você precisava comprar mais títulos
para o número de alunos. Tá. Então, por isso que o volume é muito grande. Tá? É o enorme. volume é muito grande. Então, se você olhar, não dá quase nada por classe. Tá? Então, por quê? Nós temos 60 mil alunos. Nossa. Tá? 60 mil alunos. E para cada título, né? Então não adianta comprar um título para 60 mil alunos. Não, tem que ser. Tá? Então, é para cada etapa e para aquele etapa, né, escolar, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, ter a relação de livros e para o título. Então dá um número muito grande. Então, essa é a primeira questão, né? Porque eu conheço o professor Aca, Vanderlei Aca, um cara muito sério, né? Ele não faria isso, tá? Se não fosse a lei. Ninguém explicou, nem a própria Jaqueline explicou a própria lei ainda, tá? Mas tem essa legislação, isso eu sei, porque a gente acompanhou. Então, agora qual que era o dilema? Porque não é só ter o livro, eu tenho que ter a biblioteca. Ah, não, mas a lei agora fala que você pode ter o livro dentro da sala escolar. Então, naquela sala eu vou ter os vários livros. Tá? E se aquela sala usada de manhã para uma turma, à tarde para outra, de anos diferentes, eu vou equipar a sala, mas vai ter lá um repertório de livros. De forma que ela atenda todos os alunos usarem em sala de aula, para os alunos levarem para casa, etc. Então, era isso, né? Então, acredito que foi assim, foi politizado demais um assunto importante. Eu sei que houve um parecer contrário do Conselho Municipal de Educação, porque o Conselho não foi consultado. Aí já é uma outra questão que a gente tem, que é como melhorar as relações da Secretaria de Educação com o Conselho de Educação. Que é uma luta a vida inteira. Quando o senhor for secretário... Mas eu me dei bem. Você se deu bem com o Conselho? Me dei bem porque quem tem que ir na reunião do Conselho é o secretário. Parabéns! É isso aí, eu também acho. Quase em todas, estava lá, levei a agenda. Muitos secretários não vão. Graças a Deus, saí Muitos secretários não vão. Elogiado de lá. Que bom, que bom. Então, e conseguimos o Plano Municipal de Educação, tudo que estava acontecendo, porque é no diálogo, a gente não pode cortar o diálogo, tem que estar lá. Pode meter goela abaixo no povo. Acabou e você vai construindo, é diferente. Então não adianta você dar ordem lá, mandar um representante seu na reunião, daí vai. Então esse é uma questão bastante séria, né? E daí tá tudo deturpado, daí o Conselho se manifestou contra, porque não foi consultado, criticou, daí agora se pagou a mais, pagou a menos, né? Parece que os livros eram do FDE, né? Isso, FDE. Desenvolvimento Estadual. Eu sei que tem uma tabela deles, né? Tem. Então se pagou naquela tabela, é uma tabela baixa. Né? Pelo que eu vi, o valor médio do livro estava até baixo. Mas daí eu não tenho a profundidade do caso. Sim. Livro é importante. Nós estamos numa situação agora que você compra livro e não quer livro. Pois é. Tá? Então... mas é isso. De novo, falta o quê? Um projeto, um plano, conhecimento para a sociedade. Daí eu acho que tem essas falhas. Todas que abre espaço para politização. Sim, tá? concordo. E daí outra coisa, gente, nós temos aluno de 6º ao 9º ano, tem que ter conteúdo de educação sexual. Qual que é o problema? Acabou, não, tá na base curricular. Ah, tá na base. Tá na base, ponto final. Não, mas os bolsonaristas acham que não deve. Pode, não adianta, não é pra furtar isso. Mas é que teve essa discussão por causa realmente. Eu tô falando é por causa dos bolsonaristas, que falaram, né? O pinto lá, não sei o quê. Para com isso, cara. O celular tá com pelo amor de Deus, gente. Mas eu são 7 anos, 8 anos. Mas quando eu estudei na escola, eu estudei no Aquiles, na minha época. Puta, faz tempo, cara. Eu via isso aí. Não, mas os professores não. Rivalidade grande. Getúlio e Aquiles, principalmente na parte de fanfarra. Nossa senhora, Aquiles ganhou muito de fanfarra. Aí o que acontece é o seguinte: na época os professores mostravam pra gente em ciências a parte do sexo feminino, sexo masculino. É isso que eu não consigo entender. Aí vem os caras falando, tem que a tradicional família brasileira, mas cara, na minha época que era a tradicional família brasileira, também tinha. Quer ser o Milton? Seu Milton, pelo amor de Deus. Que é mais tradicional que o diretor Seu Milton era. Saudoso Seu Milton era fantástico, mas ele tinha lá no Aquiles. O professor mostrava, que a parte. Tem que mostrar, poxa! Como que eu não vou saber o que é um espermatozoide, o que é um óvulo? Eu preciso saber. Como que é? Como que funciona? Não é uma cegonha que vem aqui e deixa a criança, irmão do céu. Eu vou até aproveitar essa deixa aí para fazer uma pergunta pro professor. O que tem a ver com o tradicional isso? Justamente, já que você falou de política nacional, o presidente Bolsonaro. Professor, você acha que essas questões, né, armamento, política sexual e outros temas, vamos dizer assim, rasos, estão sendo tratados para que você deixe em segundo plano temas realmente que
têm importância, que podem mudar o país, como, por exemplo, a política educacional, como, por exemplo, a política sanitária. Propositalmente, esses temas são tratados de propósito, né, no primeiro plano, para que temas mais profundos e que realmente importam para a sociedade sejam deixados de lado? Olha, vamos lá, a avaliação do governo Bolsonaro, né? Eu estou muito decepcionado, mas muito decepcionado. Tá? Eu no primeiro turno votei no Alckmin, eu estava no PSDB, no segundo turno votei no Bolsonaro. Certo. Olha, é difícil um professor assumir que votou no Bolsonaro. Votei no Bolsonaro, viu? Dentro da minha linha de centro-direita, eu votei. Eu também votei. Então, ponto, não tenho que esconder, não tenho, viu? Minha vida é um livro aberto, não tenho que esconder nada. Então, me deu uma decepção enorme, porque eu esperava muito mais, tá? E hoje não tem uma clareza ainda da população sobre o que é direita, o que é esquerda, o que é centro. Há uma confusão de pauta de costumes com pauta econômica. Então, a gente fala do espectro, né? Do espelho da questão ideológica, ela é muito ampla, né? Não dá para você categorizar mais as coisas, né? Isso aí é uma questão difícil. E, na verdade, se trabalha o quê? Para tentar categorizar. Sim. Né? Tanto de um lado desses polos... A polarização, de né, direita professor? ou esquerda, ou de extrema direita ou de extrema esquerda. A ideia é polarização. Tá indo por aí o que é péssimo. Então, eu vejo, assim, foi uma gestão, para mim, falha, né? Na pandemia, trágica, né? E se alguém que, de um lado, é contra o aborto, né, eu sempre falo, do jeito que está agindo na pandemia, você está querendo abortar as pessoas vivas hoje. Você está sendo contra a vida. Contra a vida, é muito sério. Absurdo. Então, negar a ciência como está se negando, ou querendo colocar a ciência como sendo de esquerda. Nossa. Isso cara da científica. É absurdo. Tá? Viu? Não tem isso. A ciência tem que ser despojada da direita e da esquerda e tem que ser crítica, lançar perguntas da verdade. Tá? Então, é muito sério. Da mesma forma que a gente fala, o economista não é o cientista econômico, o médico não é o cientista médico, o cientista, ele tem outras metodologias, né? Qual seja a área. Aquele que está na profissão prática, ele vai, da sua realidade empírica, do seu dia a dia, ele vai experimentando e vai construindo. Tá? Claro que se deve nortear por questões científicas, mas ele não é o cientista que está na frente, na linha de ponta. Sim. Tá? Essa é a grande questão. Então, eu fico muito decepcionado. A gente apostava muito, né, num governo mais aberto, num governo mais liberal. Efetivamente liberal. Com pautas reais. Eu sou a favor de privatizações, não privatizou porcaria nenhuma. Imagina. Né? Então, isso do lado econômico. Não, tá contra a privatização agora, ele é contra. Econômico, para mim, é um retrocesso. Tá? Paulo Guedes é um... Da área de costumes, né? Mas é porque está tudo na figura do presidente. É dele. Nós elegemos um presidente, querendo ou não, uma formulação militar, histórica, centralizado e que é estatizante. É duro. Ele veio de um modelo... É estatizante. Ele é estatizante. A gente não pode dizer que a gente foi enganado, porque ele não enganou ninguém. Não, ele dava esse... Sinais já de que sinais, né? Mas é que também no segundo turno não tinha muita alternativa. A gente... Eu sinceramente... eu acho que o governo PT daí na condução econômica foi terrível, e essa questão da corrupção que é sistêmica, né? Sistêmica, daí pega todos, não há, mas a gente tem um problema de uma corrupção sistêmica. Não é um ou dois. E temos que ter, no meu ponto de vista, uma verdadeira reforma eleitoral, né? E outras reformas que o Brasil Concordo precisa, plenamente. e que Bolsonaro passa longe disso daí. Você falou um negócio, você vê como que é? Não, interessante você ouvir um professor, você falou, ele votou no Bolsonaro, ele não é de esquerda. É muito bom ouvir isso, cara, porque parece que o governo tá sendo professor errado, cara. Não. O professor, ele cara. vota no Bolsonaro, ele é de esquerda. Não, mas é que parece, por exemplo, que eu sou maluco também, porque, tipo, eu não sou de esquerda e eu não voto mais no Bolsonaro também, porque ele me decepcionou. Eu falo isso pra todo mundo. Muita gente que votou no Bolsonaro não é porque votou no Bolsonaro, é porque queria algo novo. Falar, não quero mais o PT, eu quero algo diferente. Então o Bolsonaro realmente era a única alternativa no segundo turno. E eu votei no Bolsonaro. Só que, infelizmente, não foi o que eu achei. Aí a turma fica polarizando, como eu tava falando, a esquerda e a direita, que nem sabe o que é. De fato Não, que é. sabe. E aí, isso é terrível, porque nós precisamos de uma terceira via com certeza. Eu vou votar numa terceira via. Eu não vou votar nem no outro. Quando aparecer uma terceira via que eu vejo que é viável, eu vou votar na terceira via.
Então, a gente tem que parar de polarizar e deixar que os outros apareçam também. Exatamente. Entendeu? Né? Porque aqui na política sorocabana é a mesma coisa, foi polarizada a campanha passada. Foi uma terceira via. Ele foi uma terceira via, mas assim, foi polarizado. Então, essa polarização, por quê? Porque o Manga é bolsonarista. O Manga é bolsonarista, pô. Mas Né? ele declara bolsonarista. Pô, né? mas ele usou essa bandeira também na campanha, pô. E aí você tinha do outro lado a Jaqueline, que era prefeita. Então, quer dizer, você tem uma máquina na mão. É diferente, né? Eu não acreditava que era pro segundo turno. Mas foi por causa da máquina. E você tinha o João Marcelo, que é esquerda. Então você tem uma polarização. Sim. Então é terrível. Só para falar essa questão da ciência, professor, que é interessante. O professor falou essa questão que estão querendo politizar a ciência. Que, né, é ridículo isso, que é esquerda, direita, política. Eu tava vendo a CPI esses dias, e é ridículo, não sei se o senhor chegou a ver. Foi lá cientistas e falaram a realidade. Falaram, olha, cloroquina não funciona, não sei o que, blá, 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 blá. Aí os caras que são do governo, base do governo, né, os caras que são na base do governo, pediram, não, olha que absurdo, cientistas de direita. E foi. Cientistas que concordam com a cloroquina. Defendiam a tese da cloroquina. Gente... Mas não eram cientistas. Não, mas eles falaram que eram cientistas. Aí que tá, não era cientista. Não era cientista. Então, mas eles queriam que fosse. Cientista, viu? Concordo plenamente. Cientista, ele... Eu concordo, eu concordo e acho que outros senadores do Monte concordam porque não ficaram na sessão. Um monte de senador não ficou na sessão. Falou, isso é palhaçada. Então, não sei se você viu isso aí. Osmar Aziz, todos os senadores que estão fazendo parte ali, saíram fora. Ficou só os caras da base do governo. Pra ouvir os caras. Que não são cientistas, nem sei o que, mas... São médicos, médicos, são isso. médicos famosos. Mas é da experiência pessoal. Mas não existe cientista de direita, de esquerda, não tem isso, gente do céu. Já tá em ciência, ele trabalha em grande escala de conhecimento. Coisa maluca, coisa maluca. Não, porque é muito ruim você ouvir falar, não, mas vocês têm que chamar alguém aqui que tem posição contrária. Meu Deus do céu, a ciência não tem posição. Posição é essa, irmão. Que posição contrária? Até, já que você está falando de esquerda, direita, de ciência e não ciência, uma curiosidade agora, já que o professor está fazendo aqui algumas análises, como que o senhor analisa a Câmara de Sorocaba atual, professor? Com bolsonaristas, com o pessoal da esquerda, o pessoal em cima do muro, o pessoal Maria vai com as outras. Como é que o senhor vê essa Câmara aí? Se o senhor fosse prefeito, como é que o senhor veria? Eu conheço vários vereadores que estão aí, conheci depois ao longo da caminhada. Eu entendo assim que tem pessoas muito boas lá, né? Tem pessoas muito bem intencionadas, mas, de novo, os interesses políticos que estão em jogo, né, e a maneira como se constrói a política aqui no Brasil, não é uma questão só de Sorocaba, acaba deturpando vários desses valores. Tá? E quando eu falo da reforma política que é necessária, a gente coloca muito poder no executivo, isso não pode, do meu ponto de vista. A gente também colocou no legislativo muito poder por causa das emendas, né, principalmente quando é a emenda financeira, né, parlamentar. Para mim, isso é uma questão complicada também, porque o papel do legislador é fiscalizar e fazer leis. Então ele tem que focar nisso, eu concordo. fiscalizar, né, ver as contas, se especializar para isso e fazer leis que construam melhor a sociedade. E as emendas? Leis que venham de políticas públicas, não é a legislação pela legislação, mas pela política pública, né? Então você, pela legislação, colocou emenda impositiva, isso, aquilo, né? São formas que daí fazem com que o jogo ele menos fiscalize e... vira uma negociata, falar a realidade, professor. Tem emenda impositiva tentando para amenizar, mas daí para ele manter a sua estrutura e vem aonde que é o grande ponto que eu falo da reforma, qualquer cargo, para mim, legislativo, executivo, tem que ser no máximo 2 anos. Uma eleição acabou. Ou vai para outro cargo, ou volta, espera na geladeira e legislativo e executivo? Exatamente. Prática para fazer essa é a minha anos. proposta. Não, 4 dois mandatos. 2 mandatos. Acabou. Vereador, ele elegeu uma vez, reelege outra. Depois, acabou. Ou ele vai para deputado, ou espera e pode voltar. Concordo plenamente. Como é para presidente, porque isso vale só para presidente. Tá? Por que vale só para presidente, né, para governador e prefeito? Tem deputado que faz carreira, né? Então, exatamente. O próprio Bolsonaro ficou 28 anos. Quase 30 anos. Quase 30 anos. Se a gente pegar o Senado, então, os caras estão lá. O Renan é um caso. Renan tá...
Acho que 30 anos ali, viu? Mais. O cara domina tudo. Nossa, entendeu? é muita coisa. Então eu acho que a gente tem que ter renovação em tudo, tá? No meu ponto de vista. Para isso, no modelo cultural brasileiro, é difícil. Tá? Meu sonho de grande reforma política, eu sou a favor do semipresidencialismo no modelo francês, né? Não no modelo de Portugal, que isso vai fazer com que se monte um governo, tá? Ou como por exemplo, na Alemanha, que eu acho interessante também, quer dizer, os partidos vão ter que montar o governo e dar governabilidade. Fez essa parte, fiscalizar. Isso é muito legal. Com o primeiro-ministro, da mesma forma. É que, na verdade, você tem um programa de governo, né? Um presidente moderador, um presidente que representa o Estado, etc. E vou ter quem vai estar lá no dia a dia. E que se der problema, não executar, vai trocar. Sim. Como a gente viu o caso do Boris Johnson lá na Inglaterra. Né? A Inglaterra aconteceu o quê? Era a Theresa May, não conseguiu. Convocaram eleições, elegeram os deputados, confirmaram e Boris Johnson foi primeiro-ministro e governa. Eu acho fantástico. Então, e pode até ficar mais tempo, inclusive. Né? Mas acho que o Brasil ainda não tem essa... Então, ele tem que avançar muito na cultura, na educação, né, pra gente poder ter essa mudança. Professor. Porque daí que a pergunta que vocês me fizeram, ela é difícil para responder. Não tem como avaliar, né, em cima daquilo, da realidade que está aí, da sobrevivência de cada um, dos seus sonhos. Né? Então, o país não respeita a democracia pelo que o senhor já passou. Como você quer que... Não tem como ter um modelo de governo desse. Exatamente. Pelo que você passou aqui, numa cidade de Sorocaba. Imagina, ter um modelo de governo desse aí nunca ia funcionar no Brasil. E para fazer isso que o professor está querendo, para você mudar a política, né, da forma que ela você tem que ser deputado, você tem que fazer carreira. O Flaviano vai ser deputado ano que vem ou não? Opa! Eu tô com o meu grupo aí, a gente está estudando, vendo. Infelizmente, queria agradecer as propostas que a gente recebeu. Estou analisando com carinho, não sei ainda se é deputado federal, estadual. Legal. Mas a gente está sim com vistas a isso, né? Nesse momento aqui, tomo todo cuidado por causa da pandemia. Até lembrando, não estou usando máscara, eu já vacinei, a gente está com a distância. E a gente está de máscara também. Estão mascarados, né? Estão mascarados. E então, a gente está trabalhando com muito carinho isso, porque o pleito ano que vem vai ser muito disputado, vai ser muito parecido com a disputa de vereador, né? De vereador, vai ter muito candidato, né? Os partidos não podem se coligar para formar chapa, né, de deputado estadual ou federal. Nossa! Então, como não pode se coligar, vai ser uma loucura. É 90 né? Candidatos cada partido. Para vocês terem uma ideia, para deputado estadual, cada partido 142. Nossa Senhora! E para deputado federal, 105. O senhor vai pedir voto para outros candidatos aí na rua. Cara, você imagina, velho. Nossa, vai ser terrível, hein? Aqui em Sorocaba vai sair, então... Não, vai ter tem uns 30 candidatos. O senhor acha que desses 10 candidatos aí à prefeitura, quantos saem candidatos a deputado? E quantos que o senhor vai concorrer na urna? Olha, eu acho que o Dr. Leandro deve sair, né? Maria Lúcia sai ou deixa pro Flávio Amari, né? Todos eles já. O Marcelo, né? O Marcelo, eu não sei o Pepper, né? E o Renan sai também. O Renan sai. Na verdade, ele foi prefeito para poder fazer o nome para prefeito. O senhor não faria uma dobradinha com nenhum desses ex-adversários de urna, hein? Então, esses partidos não foram me convidaram, né? Nenhum deles? Fica a dica aí, ó. Se vocês quiserem convidar o professor. Né, os partidos já estão bem fechadinhos, né? Acho que... Não sei se estão fechados assim. Viu? Você sabe que muda até no último... Até abril, né? Flaviano que diga. Flaviano que diga. Muda até ali, ó. Na rabeta do negócio, muda o negócio, viu? Não existe isso. Vamos fazer bate-bola. Professor, não sei se o senhor já assistiu o programa da Marília Gabriela. Talvez não. O professor é um letrado, é um outro nível. Mas a Marília Gabriela é o seguinte, ela joga... Ela é muito jovem, não lembro. Ele não vai lembrar, pá. Eu vou jogar para o senhor uma palavra e o senhor nos devolve em poucas palavras ou em uma palavra, da forma que o senhor conseguir resumir aí rapidamente. O significado dela? Isso, o que significa para o senhor. Para mim. Tá. Ok? Vamos lá, professor. Família. Tudo. Política. É o caminho. Educação. Transformadora. Um arrependimento. Precisava estudar mais. Estudar mais. Mais do que o senhor já estudou? Uma saudade. Dos meus avós. Sorocaba. Desenvolvimento. Professor, um livro de cabeceira. Auto-engano.
Qual é o autor desse livro? Eduardo Janete da Fonseca. Eduardo Janete, só perdão. Eduardo Janete. E agora, professor, o último questionamento que eu faço para o senhor, e eu até dou até mais liberdade para que o senhor tenha um tempo maior, não precisa devolver uma palavra só. Se o senhor pudesse olhar para aquela câmera ali e dizer para qualquer pessoa, né, seja da política, ou seja, que já tenha passado pela sua vida, algo que o senhor não teve a oportunidade de falar, ou algo que as situações não permitiram que o senhor falasse, o que o senhor diria a essa pessoa? Respeito. Respeito. Tenha respeito. Tenha respeito, convivência, tolerância, né? Não tenha medo. É isso. Acho que é o básico, né? É o básico. Da vida, né, professor? Respeito ao próximo. É certo, mas... É isso, cara. Pô, eu acho que... Sensacional. Fantástico. Inclusive, vamos já deixar o convite pro professor Flaviano voltar mais vezes. Certeza. Discutir política, Conteúdo educação. não falta aqui. Não vai faltar. Professor, a Não. gente só pode agradecer a sua presença aqui, a sua disponibilidade. O agradecimento é meu, né, que vocês me tiraram da zona de conforto, é importante isso. Vocês estão de parabéns pelo programa Obrigado. de vocês aí. Obrigado. CastelloCast, né? A todos os ouvintes que vão nos acompanhar, que vão ver pelo podcast, né? Então, acredito que é esse tipo de jornalismo que a gente está precisando, né? Desvendando, trazendo a verdade, questionando, porque a gente faz a diferença. É isso aí. A democracia, ela prescinde do jornalismo, ela prescinde de todos esses canais hoje para que a melhor informação chegue à população. Não digo a melhor informação, mas que chegue a informação, né, a população possa fazer uma seleção de tudo isso daí, né? Mas a imprensa, ela faz, ela depura antes e leva os fatos. Sim. Esse é o grande caminho. Agradecemos muito, professor. Muito mesmo pela sua presença. Maravilha. É isso aí. Bora! Bora! Você acompanhou aí esse papo sensacional com o professor Flaviano. Você que segue o professor Flaviano nas redes sociais, nos siga também nosso canal no YouTube, CastelloCast, Instagram, @CastelloCast, Facebook, CastelloCast e o nosso canal no YouTube. É isso aí. CastelloCast e se inscreva no Se CastelloCast. inscreva no canal. É isso aí. Bora então. Professor, até uma Muito próxima. obrigado. Até a próxima. Obrigado. Gente, Obrigado. fui. Obrigado, gente.